Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Em Caraíva Funda, município de 742 habitantes no Alto Sertão Mineiro, todos sabiam que o porão de Dona Geralda existia e ninguém havia entrado. Não era proibição explícita. Dona Geralda não cercava, não cadeava, não advertia. Era algo mais eficaz. O conhecimento transmitido de pai para filho com a especificidade dos avisos que precisam ser levados a sério, que dizia que quem descia ao porão de Dona Geralda não voltava como havia descido. Às vezes não voltava. Dona Geralda tinha 89 anos e havia enterrado 3 maridos e 2 filhos e uma neta, e não havia explicação satisfatória para nenhuma das mortes além da que os atestados de óbito forneciam: causas naturais, causas acidentais, o vocabulário burocrático da morte ordinária. Era uma mulher pequena de cabelo branco preso em coque, com mãos que haviam trabalhado terra por 80 anos e que tinham a textura de coisa muito antiga e muito forte. Recebia visitas na varanda, servia café com rosca de polvilho, conversava sobre o tempo e sobre a colheita e sobre os filhos dos outros com o interesse genuíno de quem tem tempo suficiente para se interessar por qualquer coisa. Nunca convidou ninguém para entrar em casa. Danilo Ferraz tinha 26 anos e havia voltado para Caraíva Funda depois de 4 anos em Belo Horizonte, com a cabeça cheia de ceticismo urbano e a convicção de que as superstições do interior eram o produto combinado de isolamento, baixa escolaridade e imaginação fértil entediada. Havia ouvido falar do porão de Dona Geralda desde criança e havia arquivado no mesmo compartimento mental onde guardava o lobisomem do mato da fazenda Boa Vista e a mula sem cabeça que aparecia nas sextas-feiras de lua nova na estrada do açude. Lendas locais. Folclore. Coisa de avó. Foi ao porão numa quarta-feira de março às 2 da tarde, quando Dona Geralda estava na varanda da frente e o fundo da casa ficava desguarnecido. A porta do porão era de madeira encostada numa inclinação na lateral da casa, do tipo que se encontrava em construções rurais antigas para acesso a armazéns subterrâneos. Danilo abriu. Desceu os degraus de terra batida. Acendeu a lanterna do celular. Ficou imóvel no último degrau por um tempo que depois não soube descrever. Cruz, cruz, cruz. O porão tinha uns 12 metros de comprimento e uns 6 de largura, com o teto baixo, 1,80 m. Danilo, que tinha 1,75 m, ficava curvado. As paredes eram de pedra seca, do tipo que os construtores antigos faziam sem argamassa, cada pedra encaixada pela geometria e pelo peso. O chão era de terra úmida com o tipo de umidade que não vem da chuva mas de dentro, de algum lençol freático próximo ou de algo que produzia umidade por conta própria. Havia coisas penduradas no teto. Danilo precisou de um momento para identificar, porque a mente fez a mesma coisa que havia feito com a carcaça no açougue.
buscou a leitura alternativa, a mais segura, a que cabia no possível. Ervas secas, talvez. Raízes. O tipo de coisa que se guarda em porão de roça. Mas não era. Eram animais. Pequenos mamíferos, pássaros, os maiores talvez cachorros ou animais de porte similar, pendurados pelos membros traseiros em ganchos de ferro que haviam sido cravados nas pedras do teto com uma regularidade que não era casual. Estavam secos, mumificados pelo tempo e pela temperatura constante do porão, e havia tantos que a lanterna não alcançava o fundo da sala sem que o feixe de luz passasse por algum deles. Havia algo no chão também. Danilo apontou a lanterna. Era um círculo. Não riscado, construído. Construído com ossos pequenos. Ele reconheceu falanges, vértebras, costelas de animal pequeno, dispostos com precisão no chão de terra batida, formando um círculo de uns 2 metros de diâmetro com subdivisões internas que pareciam um mapa ou um diagrama de algo que ele não conseguia identificar. No centro do círculo havia uma depressão no chão, rasa, do tamanho de uma bacia, do tipo que se faz quando se escava com as mãos durante muito tempo. A terra na depressão era mais escura do que o resto. Era molhada de algo que não era água. Do fundo do porão veio um som. Não alto, baixo e regular, como uma respiração, mas lento demais para ser respiração de animal vivo qualquer. Um ciclo longo de inspiração e expiração que Danilo calculou, com o terror fazendo a matemática de forma automática, em uns 40 segundos por ciclo. Nenhum animal que ele conhecia respirava em ciclos de 40 segundos. A lanterna do celular iluminou o fundo do porão. O que havia lá não estava pendurado no teto. Estava no chão, contra a parede do fundo, numa posição que não era exatamente sentada nem deitada. Era a posição de coisa que estava em repouso de uma forma que não correspondia à anatomia humana ou animal que Danilo conhecia. Era grande, maior do que qualquer animal doméstico, menor do que boi, e estava coberto de algo que a lanterna iluminava como pele, mas que se movia ligeiramente, de maneira independente, como se cada parte estivesse viva por conta própria. Abriu os olhos quando a luz chegou. Cruz, cruz, cruz. Danilo subiu os degraus de terra batida em tempo que depois calculou como impossível. Estava no último degrau quando os olhos se abriram e estava na luz do dia antes que pudesse processar os passos intermediários. O corpo humano, descobriu, tem uma capacidade de deslocamento em situação de terror extremo que a mente não consegue acompanhar em tempo real. Ele estava fora. Fechou a porta de madeira. Ficou parado na lateral da casa com a respiração saindo em convulsões irregulares e os joelhos com a firmeza da gelatina. Dona Geralda estava de pé na esquina da casa. Não havia como ela ter chegado lá tão rápido. A varanda ficava na frente, a lateral onde ele estava ficava nos fundos. Havia uns 30 metros entre as duas posições. Mas ela estava lá, com as mãos no avental, com aquela expressão que não era raiva nem surpresa.
Era cansaço. O tipo de cansaço de quem tem que lidar com a mesma situação repetidamente ao longo de décadas. Você não devia ter descido, disse ela. O que é aquilo? Disse Danilo. A voz saiu errada, a voz de criança que não havia usado desde os 8 anos. Dona Geralda olhou para a porta de madeira. É antigo, disse. Mais antigo do que esta casa. Do que este município. Do que qualquer coisa que você aprendeu no nome. Pausa. Eu cuido dele. Por que você cuida? Porque se parar de cuidar ele sai. Ela virou os olhos para Danilo com uma clareza que cortou. E aí não é só Caraíva Funda que tem problema. Danilo foi embora naquela tarde. Não contou para ninguém o que havia visto, não porque não quisesse, mas porque tentou e as palavras não saíam na ordem certa, a frase não se completava. Havia um bloqueio entre o que havia visto e o que a língua portuguesa conseguia construir com o vocabulário disponível. Voltou para Belo Horizonte uma semana mais cedo do que havia planejado. Em março do ano seguinte, recebeu um telefonema de uma prima. Dona Geralda havia morrido. 89 anos. Causa natural, o coração simplesmente parou numa manhã de domingo. O enterro havia sido rápido. Danilo ficou com o telefone na mão por um longo tempo depois que a prima desligou. Estava pensando na frase: se parar de cuidar ele sai. Nunca mais foi a Caraíva Funda. Mas nos meses seguintes, toda manhã antes de sair de casa, verificava as notícias do interior de Minas com uma atenção que os algoritmos de redes sociais interpretavam como interesse regional e que na verdade era outra coisa inteiramente. Era vigília. Era a vigília de quem sabe que em algum porão de pedra seca numa casa agora vazia, algo muito antigo havia deixado de ser cuidado. E que 40 segundos entre uma respiração e outra era tempo suficiente para estar muito longe de Caraíva Funda. Mas talvez não suficiente para chegar longe o bastante.